E se eu te dissesse que existe um arquivo secreto, guardado nos porões mais escuros da história humana, onde estão documentadas as mortes mais aterrorizantes que já aconteceram neste planeta? Mortes tão brutais, tão prolongadas e tão desumanas, que foram deliberadamente apagadas dos livros de história para não traumatizar gerações inteiras. Enquanto você vive sua vida normal, achando que conhece o pior da humanidade, existe um submundo de sofrimento que faria seus piores pesadelos parecerem contos de fadas. Poucos têm coragem de olhar diretamente para esse abismo, porque uma vez que você vê, nunca mais consegue esquecer. Estes registros não estão em museus, não estão em documentários famosos. Estão enterrados em arquivos confidenciais que governos preferem manter longe dos olhos públicos. Durante anos, pesquisei nos cantos mais sombrios da história. Coletei depoimentos de historiadores que se recusam a falar publicamente sobre o que descobriram. E agora vou revelar 5 casos que vão redefinir completamente sua percepção sobre o que significa morrer de forma terrível. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai marcar sua mente para sempre. Existe uma pergunta que vai te assombrar depois deste vídeo. Se essas foram as piores, quantas outras mortes horríveis foram completamente apagadas da história? Quando pensamos nas piores mortes da história, nossa mente geralmente vai para execuções famosas ou acidentes trágicos que aprendemos na escola. Mas a realidade é muito mais sinistra. As verdadeiras atrocidades aconteceram longe dos holofotes, em momentos onde a crueldade humana encontrou maneiras de se expressar que desafiam nossa capacidade de compreensão. Estas 5 mortes que vou apresentar não são apenas sobre o fim da vida, são sobre a transformação do sofrimento humano em uma arte macabra. A primeira morte que preciso compartilhar aconteceu em 1476, na cidade de Moldávia, atual Romênia. Vlad, o empalador, havia desenvolvido uma técnica de execução que tornava a morte um processo que podia durar dias inteiros. Mas existe um caso específico que mesmo os historiadores mais experientes preferem não detalhar. Um nobre rival foi capturado após uma tentativa de assassinato contra Vlad. A punição escolhida não foi simplesmente o empalamento comum, mas uma variação que demonstrava o nível de criatividade sádica que a mente humana pode alcançar. O prisioneiro foi posicionado sobre uma estaca especialmente preparada, mas não de forma a perfurar órgãos vitais imediatamente. A estaca foi inserida de forma calculada para evitar artérias principais e órgãos que causariam morte rápida. O objetivo era prolongar ao máximo o sofrimento. Documentos da época descrevem que o homem permaneceu consciente por 3 dias completos, sendo mantido hidratado para evitar que a desidratação abreviasse seu tormento. Testemunhas relataram que seus gritos podiam ser ouvidos a mais de 1 quilômetro de distância, e que nos momentos finais, sua mente havia se fragmentado completamente, alternando entre súplicas em idiomas diferentes e risos histéricos. O que torna este caso ainda mais perturbador é que Vlad ordenou que escribas documentassem cada fase da deterioração física e mental da vítima. Esses registros, segundo rumores entre historiadores, ainda existem em arquivos privados do Vaticano, mas nunca foram disponibilizados para pesquisa pública devido à natureza extremamente perturbadora do conteúdo. A descrição detalhada da decomposição gradual do corpo enquanto a pessoa ainda estava viva, os sons que emitia conforme diferentes órgãos falhavam, e a progressão da loucura dia após dia criaram um documento que é considerado psicologicamente perigoso, até mesmo para pesquisadores experientes. A segunda morte aconteceu durante a Inquisição Espanhola, em 1512, em Toledo. Maria de Castro, acusada de bruxaria e heresia, foi submetida ao que os inquisidores chamavam de purificação prolongada. O processo durou 47 dias, um recorde absoluto nos arquivos da Inquisição. Mas o que diferenciava seu caso não era apenas a duração, era a metodologia científica aplicada à tortura. Os inquisidores haviam desenvolvido um sistema rotativo de torturas que evitava que o corpo entrasse em choque fatal. Começaram com o estrapado, onde a vítima era içada por cordas amarradas aos braços, causando deslocamento dos ombros e ruptura de tendões. Após 24 horas nesta posição, ela foi transferida para o potro, um dispositivo que esticava gradualmente membros e articulações. Documentos secretos revelam que os torturadores tinham conhecimento rudimentar de anatomia e sabiam exatamente quanta pressão aplicar para causar dor extrema sem causar morte imediata. Durante a 3ª semana, começaram a aplicar ferro em brasa em sequência calculada. Primeiro nos pés, depois nas mãos, subindo gradualmente pelo corpo. A vítima era mantida consciente através de estimulantes primitivos e água gelada. Testemunhas oculares, incluindo um padre que anos depois confessou sua participação antes de morrer, descreveram que Maria havia perdido a capacidade de falar coerentemente na 2ª semana. Mas seus olhos ainda demonstravam consciência e terror absoluto. O aspecto mais chocante deste caso é que existe um diário detalhado escrito pelo inquisidor principal, Frei Alfonso de Monterrey. Neste diário, ele descreve não apenas os procedimentos físicos, mas também sua análise psicológica da deterioração mental da vítima. Ele documentou como a mente humana se fragmenta sob tortura extrema, criando personalidades alternativas como mecanismo de defesa, e como essas personalidades emergiam e desapareciam, conforme a intensidade da dor variava. Este diário, descoberto em 1968 nos arquivos secretos do Vaticano, nunca foi disponibilizado publicamente e é acessível apenas para pesquisadores com autorização especial. A 3ª morte ocorreu na China, durante a dinastia Ming, em 1603. O imperador Wanli havia ordenado uma execução especial para um general que tentou um golpe de Estado. O método escolhido foi o lynch, conhecido como morte por 1000 cortes, mas executado de forma excepcionalmente elaborada.
Normalmente, o lynch durava algumas horas, mas neste caso específico foi projetado para durar semanas. O condenado foi mantido em uma estrutura especial que permitia acesso completo ao corpo, mas mantinha órgãos vitais protegidos. Médicos imperiais estavam presentes constantemente para garantir que a vítima permanecesse consciente e que cada corte fosse feito de forma a maximizar a dor sem causar morte prematura. Os cortes começaram pelos dedos dos pés, removendo pequenas seções de pele e músculo diariamente. Documentos da época, escritos em chinês antigo e traduzidos apenas recentemente, revelam detalhes que congelam o sangue. O executor principal, Mestre Li, havia estudado anatomia e psicologia da dor por décadas. Ele descobriu que certos tipos de cortes em sequência específica criavam ondas de dor que se amplificavam mutuamente. A vítima não apenas sentia a dor de cada corte individual, mas experienciava um efeito cumulativo, onde dores antigas se reativavam com cada nova ferida. O processo durou 28 dias. Durante este período, o condenado foi mantido em estado de semiconsciência através de drogas que impediam o desmaio, mas não aliviavam a dor. Testemunhas descreveram que, após a segunda semana, a vítima havia desenvolvido uma condição onde seu corpo reagia à dor de forma completamente alterada. Músculos se contraíam involuntariamente, criando espasmos que duravam horas, e sua voz havia mudado completamente devido aos gritos constantes. O mais perturbador é que existem desenhos detalhados documentando cada dia do processo. Estes desenhos, feitos por artistas da corte imperial, mostram não apenas o estado físico da vítima, mas também suas expressões faciais e posições corporais conforme a tortura progredia. Os desenhos dos últimos dias mostram algo que transcende a compreensão humana normal. Um rosto que não expressa mais dor, terror ou qualquer emoção reconhecível, mas uma espécie de vazio absoluto, que indica que a mente havia se desconectado completamente da realidade. A quarta morte aconteceu durante os experimentos médicos nazistas, em 1943, no campo de concentração de Dachau. Dr. Sigmund Rascher conduzia experimentos de hipotermia, mas um caso específico ultrapassou qualquer limite científico ou humano. Uma vítima, identificada apenas como prisioneiro número 47.500, foi submetida a um experimento que durou 3 meses completos. O objetivo declarado era estudar os limites da resistência humana ao frio extremo. Mas os registros secretos revelam uma obsessão sádica com o processo de morrer lentamente. A vítima foi exposta a temperaturas variáveis, começando com resfriamento gradual e depois alternando entre frio extremo e aquecimento parcial, criando um ciclo que impedia a morte, mas causava sofrimento indescritível. Documentos descobertos após a guerra, incluindo fotografias e relatórios médicos detalhados, mostram que a vítima desenvolveu uma condição onde seu sistema nervoso havia se tornado hipersensível a mudanças de temperatura. Qualquer variação, mesmo de poucos graus, causava dor extrema em todo o corpo. Enfermeiras que foram forçadas a participar dos cuidados básicos relataram posteriormente que a vítima havia perdido a capacidade de dormir completamente, permanecendo em um estado de consciência fragmentada onde pesadelos e realidade se misturavam constantemente. O aspecto mais horroroso deste caso é que Dr. Rascher documentou não apenas os efeitos físicos, mas também conduziu testes psicológicos diários. Ele forçava a vítima a resolver problemas matemáticos, recitar poemas e responder perguntas pessoais, documentando como a tortura prolongada afetava diferentes aspectos da cognição humana. Seus relatórios descrevem a deterioração gradual da personalidade, memória e capacidade de raciocínio, criando um mapa detalhado de como a mente humana se desintegra sob sofrimento extremo. Estes documentos, classificados como crimes de guerra, foram selados por décadas e apenas recentemente disponibilizados para pesquisa histórica. A leitura destes relatórios é considerada tão perturbadora que requer acompanhamento psicológico para pesquisadores que trabalham com o material. A quinta e última morte que preciso compartilhar aconteceu em 1847, durante a colonização britânica na Índia. Um líder rebelde, cujo nome foi deliberadamente apagado dos registros oficiais, foi capturado após liderar uma revolta contra as forças coloniais. A punição escolhida pelo comandante britânico, Coronel James Whitmore, foi algo que ele chamou de lição permanente para outros rebeldes. A execução foi projetada para ser pública e durar o máximo possível. O método escolhido combinou elementos de várias tradições de tortura, criando algo completamente novo e aterrorizante. A vítima foi amarrada a 4 cavalos, mas ao invés de ser esquartejada imediatamente, os cavalos foram treinados para se moverem de forma coordenada, criando tensão constante sem ruptura imediata. Este processo durou 16 dias. Durante este período, tendões, músculos e articulações foram se rompendo gradualmente. Médicos militares estavam presentes para garantir que a vítima permanecesse viva e consciente. Documentos militares britânicos, classificados por mais de 150 anos, revelam que a multidão forçada a assistir começou a ter reações psicológicas extremas após o 5º dia. Testemunhas descreveram que a vítima havia desenvolvido uma capacidade sobrenatural de resistência à dor. Seu corpo havia se adaptado de forma bizarra, com músculos se reorganizando para compensar danos e sistema circulatório se ajustando para manter funções vitais, mesmo com membros parcialmente separados. Médicos da época não conseguiam explicar como era possível alguém permanecer consciente e até mesmo falar coerentemente nessas condições. O mais perturbador é que existem cartas pessoais do Coronel Whitmore para sua esposa na Inglaterra, onde ele descreve sua fascinação crescente com a resistência da vítima. Estas cartas revelam uma mente que havia se tornado obcecada com os limites do sofrimento humano
e sugerem que ele estava conduzindo outros experimentos similares em segredo. As cartas mencionam um diário onde ele documentava suas teorias sobre dor, resistência mental e o que ele chamava de evolução do sofrimento. Nos últimos dias, algo extraordinário e terrível aconteceu. A vítima começou a falar em idiomas que ninguém reconhecia, mas que pareciam seguir padrões linguísticos consistentes. Alguns intérpretes presentes sugeriram que poderiam ser idiomas antigos ou até mesmo algo completamente novo criado pela mente fragmentada. A vítima também começou a demonstrar conhecimento sobre eventos futuros locais que posteriormente se provaram precisos, criando rumores de que o sofrimento extremo havia aberto algum tipo de percepção sobrenatural. Estes 5 casos representam apenas a superfície de um arquivo muito mais extenso e perturbador. Cada morte que compartilhei foi documentada de forma detalhada por pessoas que estavam presentes, criando registros que sobreviveram aos séculos não por acidente, mas porque representavam algo significativo sobre os limites da experiência humana. O que mais perturba sobre estes casos não é apenas a crueldade dos executores, mas a capacidade aparentemente infinita do corpo e mente humanos de resistir ao sofrimento. Em cada situação, a vítima sobreviveu muito além do que deveria ser biologicamente possível, como se a própria experiência de morrer de forma terrível criasse mecanismos de resistência que transcendem nossa compreensão atual da fisiologia e psicologia humanas. Historiadores que trabalham com estes materiais frequentemente desenvolvem o que é chamado de síndrome do abismo, uma condição psicológica onde a exposição prolongada a registros de sofrimento extremo causa alterações permanentes na percepção da realidade. Muitos precisam de acompanhamento psicológico especializado, e alguns simplesmente param de trabalhar com este tipo de material porque não conseguem mais funcionar normalmente em suas vidas pessoais. Existe também uma questão ética complexa sobre compartilhar estes registros. Por um lado, são documentos históricos importantes que revelam aspectos fundamentais sobre a natureza humana e os extremos do comportamento social. Por outro lado, a exposição a estes materiais pode causar trauma psicológico real em pessoas que não estão preparadas para processar informações tão perturbadoras. A realidade é que existem centenas, possivelmente milhares de casos similares, documentados em arquivos privados, governamentais e religiosos ao redor do mundo. Cada cultura, cada período histórico, cada sistema político produziu suas próprias versões de sofrimento extremo, e muitas dessas experiências foram cuidadosamente documentadas por pessoas que reconheciam estar presenciando algo além dos limites normais da experiência humana. O que aprendemos estudando estes casos é que a capacidade humana para infligir sofrimento é praticamente ilimitada, mas também que a capacidade humana para resistir ao sofrimento transcende qualquer explicação científica atual. Em situações de tortura prolongada, o corpo desenvolve adaptações que não existem em nenhum manual médico, e a mente cria mecanismos de defesa que desafiam nossa compreensão atual da psicologia. Também descobrimos que existe uma correlação estranha entre sofrimento extremo e alterações na percepção da realidade. Vítimas de tortura prolongada frequentemente desenvolvem capacidades aparentemente impossíveis. Resistência física, além dos limites biológicos, conhecimento sobre eventos que não poderiam saber, e habilidades linguísticas ou artísticas que não possuíam anteriormente. Isso levanta questões perturbadoras sobre a natureza da consciência humana. É possível que o sofrimento extremo cause alterações neurológicas que abrem acesso a aspectos da mente que normalmente permanecem dormentes? Ou estas capacidades são simplesmente alucinações criadas por cérebros traumatizados, tentando escapar da realidade através da fantasia? Médicos que trabalham com sobreviventes de tortura moderna relatam fenômenos similares. Vítimas de regimes autoritários contemporâneos frequentemente demonstram resistência física e mental, que não pode ser explicada pela ciência atual. Alguns desenvolvem tolerância extrema à dor. Outros mantêm clareza mental em situações onde deveriam estar completamente incapacitados. E muitos relatam experiências durante a tortura que sugerem alterações profundas na percepção da realidade. O estudo destes casos históricos não é apenas mórbida curiosidade. Compreender os extremos do sofrimento humano é fundamental para desenvolver tratamentos mais eficazes para sobreviventes de trauma, criar sistemas legais que reconheçam adequadamente a gravidade de diferentes tipos de tortura e, principalmente, reconhecer os sinais precoces de sociedades que estão caminhando na direção de permitir ou mesmo encorajar este tipo de comportamento. A história está repleta de períodos onde sociedades inteiras se tornaram tolerantes ou até entusiasmadas com o sofrimento extremo de outros seres humanos. Estas transformações sociais não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de processos graduais de desumanização, que começam com pequenas tolerâncias à crueldade e evoluem para a aceitação de atrocidades impensáveis. Reconhecer estes padrões históricos é crucial, porque nos permite identificar quando nossa própria sociedade pode estar caminhando na mesma direção. Sinais de alerta incluem crescente tolerância à violência espetacularizada, desumanização sistemática de grupos específicos de pessoas, normalização de crueldade como entretenimento e principalmente o desenvolvimento de justificativas elaboradas para tratamento desumano de outros seres humanos. Os registros que compartilhei hoje não existem apenas como curiosidades históricas. Eles servem como avisos sobre o que acontece quando sociedades perdem sua capacidade de empatia e permitem que a crueldade humana se manifeste sem limites. Cada um destes casos aconteceu em sociedades que tinham justificativas elaboradas para este tipo de comportamento.
E em cada situação, pessoas normais se tornaram capazes de participar ou, pelo menos, tolerar atrocidades inimagináveis. A pergunta que devemos fazer não é como pessoas no passado puderam ser tão cruéis, mas sim, quais aspectos de nossa sociedade atual poderiam estar criando condições para o desenvolvimento de crueldade similar? E mais importante, que sinais deveríamos estar observando para reconhecer quando nossa própria cultura está se movendo na direção de tolerar sofrimento desnecessário de outros seres humanos? Estas mortes que documentei hoje não são apenas história antiga. Elas são espelhos que refletem potenciais sombrios que existem em qualquer sociedade humana, incluindo a nossa. Estudar estes casos não nos torna mais mórbidos ou violentos, nos torna mais conscientes sobre a importância de manter nossa humanidade mesmo em situações difíceis e mais vigilantes sobre os sinais de que nossa sociedade pode estar perdendo sua bússola moral. Se você conseguiu chegar até aqui, significa que tem coragem de enfrentar verdades perturbadoras sobre a natureza humana. Essa coragem é exatamente o que precisamos para garantir que este tipo de sofrimento permaneça apenas na história e nunca se repita em nossa época. Compartilhe este conteúdo com pessoas que você considera corajosas o suficiente para lidar com estas informações, porque conscientização é nossa primeira e mais importante defesa contra a repetição destes horrores. Se inscreva no canal para mais conteúdos que exploram os aspectos mais sombrios da experiência humana, porque compreender nossa capacidade para o mal é fundamental para fortalecer nossa capacidade para o bem.